Os 144.000 de Apocalipse, escolhidos para os tempos finais. Uma jornada pela profecia apocalíptica e seu significado para nossos dias. Você já se perguntou se poderia ser um dos escolhidos por Deus para um propósito especial nos últimos tempos? Já imaginou como seria receber uma marca divina de proteção enquanto o mundo ao seu redor desmorona sob o peso do julgamento divino? No livro de Apocalipse, uma das passagens mais enigmáticas e intrigantes menciona um grupo específico de 144.000 pessoas seladas por Deus. Quem são elas? Já estão entre nós? Você poderia ser uma delas? Esta história bíblica não é apenas uma curiosidade teológica, mas uma janela para entender como Deus protege seus fiéis durante os momentos mais sombrios da história humana. A narrativa dos 144.000 selados nos revela uma profunda verdade. Em meio ao caos e destruição dos últimos dias, Deus não abandona seu povo. Ele marca, protege e comissiona aqueles que lhe pertencem para um propósito divino. Os 144.000 no contexto de Apocalipse. O livro de Apocalipse menciona 3 vezes um grupo de pessoas numerando 144.000. A primeira referência aparece em Apocalipse capítulo 7, versículo 4, onde lemos: E ouvi o número dos selados, 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Esta passagem nos intriga imediatamente. Por que exatamente esse número? Por que eles são selados? E qual é o propósito divino por trás disso? Rafael, um estudioso dedicado das escrituras proféticas, estava meditando nessa passagem enquanto o sol se punha sobre Jerusalém. O alaranjado do céu refletia nas antigas pedras douradas, criando um cenário que parecia transportá-lo de volta aos tempos de João, o apóstolo que recebeu a revelação. Rafael podia quase sentir o ar salgado de Patmos, a ilha onde João, exilado por sua fé, recebeu as visões apocalípticas. Para entender os 144.000, Rafael explicava para sua pequena audiência reunida no terraço: precisamos primeiro compreender quando eles são selados e por quê. A atmosfera era solene enquanto ele continuava. O contexto de Apocalipse nos mostra que esses 144.000 são selados após um período de grande tribulação, mas antes que o julgamento final de Deus seja derramado sobre a terra. O livro de Apocalipse primeiro menciona este grupo após a abertura de 6 selos que trazem miséria e destruição aos habitantes da terra. Esses 6 selos incluem representações de falsos profetas, guerra, fome e pestilência através de 4 cavaleiros, seguidos por uma perseguição religiosa que levou à morte de cristãos fiéis e sinais celestiais. Marina, uma jovem professora de história, levantou a mão. Isso me lembra o que Jesus disse em Mateus. Exatamente, Rafael assentiu. Jesus descreveu este tempo como uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá, como lemos em Mateus capítulo 24, versículos 21 e 22. Ele continuou dizendo que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. O ar da noite estava perfumado com jasmim enquanto o grupo refletia sobre a gravidade daquelas palavras. O selamento dos 144.000 ocorre após essa tribulação e antes que a punição de Deus seja desencadeada sobre a terra. A cerimônia do selamento divino. No capítulo seguinte de Apocalipse, é explicado que 4 anjos, posicionados nos 4 cantos da terra e prontos para trazer destruição, são instruídos a não prejudicar a terra até que este grupo específico de pessoas seja selado. Em Apocalipse capítulo 7, versículos 1 a 3, Rafael continuou, sua voz agora mais baixa, quase reverente, lemos: Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, aqueles a quem fora dado poder para danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na fronte os servos do nosso Deus. Tiago, um jovem estudante de teologia, franziu a testa. O que significa os 4 cantos da terra? Sofia, uma arqueóloga que estudava a cultura do primeiro século, explicou: a frase 4 cantos da terra é uma expressão antiga,
equivalente à ideia dos 4 pontos da bússola. A ideia é que esses anjos afetam a Terra inteira. E quanto ao selo? Perguntou Lívia, que estava ouvindo atentamente. Um dos anjos selou o povo de Deus usando um selo, Sofia explicou. Nos tempos antigos, selos eram comumente usados por reis ou proprietários para provar propriedade ou autenticidade. No Novo Testamento, a palavra selado origina-se de uma palavra grega que significa marcar com uma marca privada. Significa manter algo escondido, proteger ou conservar o objeto selado. O uso de selos era comum em contextos oficiais. Por exemplo, um centurião romano teria afixado um selo a um documento destinado exclusivamente à revisão de seu superior. Se o selo fosse quebrado, a pessoa que recebesse a carta saberia que ela havia sido alterada ou lida por alguém que não a pessoa que originalmente a selou. O selo de Deus em Apocalipse. O livro de Apocalipse, repleto de visões misteriosas e mensagens profundas, nos apresenta a ideia do selo de Deus de uma maneira muito especial e significativa. Apocalipse capítulo 1 nos diz, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E ele as tornou conhecidas enviando o seu anjo ao seu servo João, que deu testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Esta parte da Bíblia começa a explicar as importantes mensagens que virão depois, incluindo o significado do selo de Deus. O selo de Deus serve como uma marca distintiva. Significa que Deus está protegendo certos indivíduos que são seus verdadeiros seguidores. O selo é mencionado nas visões de Apocalipse, particularmente durante os eventos tumultuosos e ominosos. É importante entender, Rafael explicou, enquanto as estrelas começavam a pontilhar o céu noturno de Jerusalém, que este selo não é uma marca física. É mais como um distintivo espiritual. É uma maneira de mostrar quem está realmente conectado a Deus e quem está sob sua proteção. A ideia de selamento em Apocalipse está enraizada em uma prática antiga, mas recebe um significado espiritual. Vai além de meramente estabelecer autoridade e autenticidade. Trata-se de ser reconhecido como pertencente a Deus, particularmente durante tempos de dificuldade e adversidade. Este selo espiritual é uma poderosa representação da fé e da proteção divina em um mundo caótico e incerto. À medida que aprofundamos este tópico, descobrimos que o selo de Deus é realmente importante. Mostra que Deus promete nos proteger e quer que permaneçamos leais a Ele. Nos diz que, mesmo quando os tempos são difíceis, Deus marcou aqueles que são seus e os manterá seguros. Este conceito de selamento também é visto em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, onde está escrito: Nele, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aqui, o selo é equiparado ao Espírito Santo dado aos crentes como um sinal de sua salvação e uma promessa de sua herança eterna. Os 144.000 selados, identidade e propósito. Lemos em Apocalipse: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na fronte os servos do nosso Deus. Estes servos de Deus receberão um selo protetor em suas testas contendo o nome de Deus de alguma forma. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 1, diz: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome dele e o nome de seu pai. Mas quem são esses servos? Perguntou Pedro, um pescador do mar da Galileia que havia viajado a Jerusalém especialmente para ouvir Rafael. Não nos é dito exatamente qual é o serviço deles, respondeu Rafael, mas os 144.000 são selados para um propósito específico e único. No relato do selamento dos servos de Deus, observa-se que o trabalho foi confiado a 2 anjos. Enquanto alguns anjos foram encarregados de restringir Satanás e seus agentes, outro anjo era responsável por identificar e diferenciar os fiéis servos de Deus. Estes servos foram distinguidos pelo selo de Deus em suas testas, uma marca facilmente reconhecível para Deus. Este selo os separou, garantindo sua segurança e proteção durante os tempos mais difíceis. E quanto ao número dos selados,
Perguntou Marina, curiosa para entender o significado simbólico. Rafael pegou seu pergaminho e leu. Em Apocalipse capítulo 7, versículos 4 a 8, diz: E ouvi o número dos selados, 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000 selados. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Asser, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000 selados. Esta é sua identificação geral, Rafael explicou. Eles são de todas as tribos dos filhos de Israel. Etnicamente, são judeus, e há 144.000 destes escolhidos. Este texto se refere a um grupo específico de indivíduos conhecidos como os 144.000. Esses indivíduos são divididos entre as 12 tribos de Israel, com 12.000 indivíduos de cada tribo. Acredita-se que apenas Deus conhece sua ascendência tribal. Curiosamente, observou Sofia, a tribo de Dan não está incluída nesta lista de tribos. Algumas pessoas especulam que isso se deve ao fato de Dan estar associada ao Anticristo, com base em referências em Daniel capítulo 11, versículo 37, e Jeremias capítulo 8, versículo 16. Em Daniel capítulo 11, versículo 37, Rafael acrescentou, lemos, e não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus terá respeito, porque sobretudo se engrandecerá. Isso pode ou não ser o caso, mas sem dúvida Dan foi a tribo que introduziu a idolatria na nação de Israel. Em Gênesis capítulo 49, versículo 17, Sofia continuou, lemos sobre Dan. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Algumas pessoas acreditam que a frase se refere a um grupo de judeus que foram poupados durante a destruição de Jerusalém como um ato de misericórdia de Deus. Outros argumentam que essa interpretação está desatualizada e que a frase deve ser aplicada mais amplamente para se referir ao povo escolhido de Deus em todo o mundo. Mas se a destruição ainda não acabou, Rafael refletiu, é mais apropriado entender isso como se referindo às pessoas restantes que Deus salvou pela graça. A passagem dá um número definido para um grupo indefinido. O Senhor conhece aqueles que lhe pertencem e os protegerá durante tempos de tentação perigosa. Embora a comunidade dos seguidores de Deus possa parecer pequena quando comparada ao mundo ímpio, não é um grupo a ser subestimado. Na verdade, é uma sociedade verdadeiramente significativa que continuará a crescer. Quem são os 144.000? O céu noturno estava completamente estrelado agora, e as luzes da cidade antiga cintilavam abaixo. A brisa fresca trazia o aroma de especiarias dos mercados próximos. O grupo reunido ao redor de Rafael estava totalmente absorto na discussão. Muitos grupos diferentes alegaram ser os 144.000. Rafael continuou. Mas podemos obter informações sobre a identidade dos 144.000 de Apocalipse capítulo 7 e Apocalipse capítulo 14 a partir de certos fatos. Ele começou a enumerar. Primeiro, o grupo de pessoas referido como os filhos de Israel são descendentes do patriarca bíblico Jacó, que mais tarde foi renomeado Israel. Eles também são conhecidos como os israelitas, conforme Apocalipse capítulo 7, versículo 4. Segundo, sua afiliação tribal é específica, como vemos em Apocalipse capítulo 7, versículos 4 a 8. Terceiro, durante o período da ira de Deus, eles serão protegidos e triunfantes, e encontrarão Jesus no Monte Sião quando ele retornar, como vemos em Apocalipse capítulo 14, versículo 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome dele e o nome de seu pai, indicando a posse de Deus. Quarto, eles são celibatários, como lemos em Apocalipse capítulo 14, versículo 4. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes foram comprados dentre os homens, sendo as primícias para Deus e para o Cordeiro. Quinto,
Eles são o começo de uma colheita maior. Sexto, eles são marcados pela integridade e fidelidade, como vemos em Apocalipse capítulo 14, versículo 5. Tomados em conjunto, Rafael concluiu, é difícil argumentar que os 144.000 são simbólicos da Igreja. O ato de selar, como descrito em Apocalipse, significa uma marca divina de proteção e propriedade. Este processo de selamento simboliza uma preservação espiritual durante tempos de tribulação. Cada uma das 12 tribos de Israel contribui com 12.000 membros, significando completude na seleção de Deus. O número 144.000 é rico em simbolismo na numerologia bíblica. O número 12 frequentemente representa autoridade divina, completude, governança perfeita. Multiplicar 12 tribos por 12.000 membros de cada tribo sugere uma completude magnificada. O selamento dos 144.000 é um sinal da soberania de Deus e de sua capacidade de preservar seus escolhidos em meio ao caos e à destruição. Esta noção oferece conforto aos crentes, assegurando-lhes a proteção de Deus e a importância da fidelidade. Contraste com a marca da besta. Enquanto conversavam, Mateus, um comerciante que havia chegado tarde ao encontro, perguntou: "E quanto à marca da besta? Como ela se compara ao selo de Deus?" Rafael tomou um gole de água antes de responder. O selo de Deus e a marca da besta do livro de Apocalipse mostram uma grande diferença entre o bem e o mal, e entre o poder de Deus e o poder do mundo. O selo de Deus mencionado em Apocalipse capítulo 7, versículos 2 e 3, representa a proteção divina e propriedade. É dado aos seguidores fiéis de Deus, marcando-os como seus próprios em um sentido espiritual. Diferentemente de uma marca física, simboliza um compromisso pessoal profundo com Deus e seus ensinamentos. Possuir o selo de Deus indica uma proteção espiritual. Durante tempos de provação e julgamento. É um sinal de ser escolhido por Deus, refletindo uma vida vivida de acordo com os princípios divinos. Em contraste, a marca da besta, mencionada em Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17, é um sinal que mostra a lealdade à besta, um personagem maligno contra Deus. Significa afastar-se de Deus e escolher seguir o poder das pessoas no mundo, que muitas vezes não é certo ou bom. A marca da besta é chamada de marca da besta porque é trazida à existência por um homem que é referido como a besta, explicou Rafael. De acordo com as passagens bíblicas em Apocalipse capítulo 16, versículo 2, e capítulo 19, versículo 20, a marca da besta é um símbolo que distingue aqueles que adoram a besta. Em Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17, diz: "E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Ele faz com que todos recebam uma marca." Rafael continuou. Uma marca será dada a todos sob o governo da besta e seu associado. Esta marca é necessária para participar da economia, e aqueles sem ela não poderão comprar ou vender nada. Apenas aqueles que tiverem um número especial em uma parte visível de seu corpo, mão ou testa, poderão comercializar, e o número só será marcado naqueles que se envolverem na idolatria imperial. O número 666 é o nome codificado do ditador. A natureza da escrita apocalíptica é tal que, até que ele chegue, quando sua identidade com esta figura será óbvia demais, todas as tentativas de decodificá-la são especulações inúteis, Sofia acrescentou. Uma coisa é clara: ele ficará aquém da perfeição, 7, em todos os aspectos. A palavra charagma na língua grega antiga refere-se a uma marca, mas não é comumente associada a pessoas. Assim, alguns a interpretam como uma marca simbólica. No entanto, a ideia de uma marca física ser necessária para comprar ou vender não é impossível e poderia ser prática. A tecnologia para dar às pessoas uma marca que lhes permita comprar e vender na economia eletrônica está disponível. Existem muitas maneiras diferentes pelas quais isso poderia acontecer, e tais programas são propostos e testados constantemente. Uma marca na mão direita ou nas testas, Rafael observou. Satanás não é um ser criativo. Tudo o que ele pode fazer é imitar Deus.
Não nos surpreende encontrar que isso também é uma paródia satânica de algo que Deus fará. Imita a marca de Deus sobre su povo. Tomar esta marca é como virar as costas para Deus. Mostra que você está escolhendo ficar do lado daqueles contra Deus. Não é apenas uma marca que você pode ver em seu corpo. Realmente significa que você está vivendo sua vida contra o que Deus quer. O selo de Deus representa autoridade divina e proteção, enquanto a marca da besta significa submissão ao poder mundano corrupto. O selo de Deus é uma marca espiritual denotando fé e obediência a Deus, enquanto a marca da besta é frequentemente interpretada como um sinal físico ou visível de cumplicidade com forças malignas. O selo de Deus significa salvação eterna em alinhamento com a vontade de Deus, enquanto a marca representa ganho temporal ao custo da condenação espiritual. A marca em Ezequiel. Na verdade, Rafael acrescentou, há um precedente para esse tipo de selo protetor no Antigo Testamento. Em Ezequiel capítulo 9, versículo 4, um selo protetor semelhante foi dado aos justos antes que Jerusalém fosse julgada. Neste capítulo, 6 executores são vistos vindo do norte, a direção da qual os babilônios viriam para destruir os idólatras. Aqueles que se opunham à idolatria foram selados com uma marca em suas testas para que não fossem mortos. Em Ezequiel capítulo 9, versículo 4, diz, disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Qual é o propósito do selo de Deus? É assim que você sabe que é escolhido, Rafael disse, olhando diretamente para cada pessoa no grupo. A revelação de Jesus Cristo foi dada a João por Deus para mostrar aos seus servos o que deve em breve acontecer. Este livro está cheio de mistérios sobre coisas por vir. O que significa ter o selo de Deus na minha testa? Perguntou Lívia, tocando sua própria testa inconscientemente. Semelhante a como Deus protegeu seu próprio povo em Gósen das pragas, respondeu Rafael, ele também estaria com eles enquanto o mundo enfrentava seus julgamentos, como vemos em Apocalipse capítulo 7. No meio de João revelando o que acontecerá no fim dos tempos, entender o que isso significa para essas 144.000 pessoas é crítico. Mas o que significa para você? Rafael fez a pergunta pairando no ar. Deus colocou seu selo em você? Devemos aprender o Que significa ser selado por Deus? Rafael passou a explicar as 3 coisas que o selo de Deus proporciona, baseando-se na passagem de Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Primeiro, o selo de Deus nos dá inclusão, ele explicou. Como crente em Cristo, você é considerado parte dele. Isso implica que tudo o que pertence a ele também pertence a você. Por exemplo, por causa da sua conexão com Cristo, a justiça dele se torna sua justiça também. Isso é evidente na seguinte passagem bíblica. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 20 e 21, diz, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Você também pode aplicar o mesmo princípio à força dele, à graça dele, ao amor dele, à compaixão dele, à provisão dele, ao poder dele. Rafael continuou. Porque você está incluído com Cristo, a capacidade dele opera em você e através de você por causa do Espírito Santo que vive dentro de você. É incrível como podemos aplicar o mesmo princípio de inclusão a muitos aspectos de nossas vidas. Assim como estamos incluídos com Cristo, também podemos aplicar o mesmo princípio à sua força, graça, amor, compaixão, provisão e poder. Como crentes, temos acesso a todos esses incríveis atributos de Deus através de nossa união com Cristo. E o que é ainda mais surpreendente é que essa capacidade opera em nós e através de nós por causa do Espírito Santo que vive dentro de nós. Segundo Rafael continuou, o selo de Deus nos dá uma identidade. Porque você é selado, sua identidade é encontrada em Cristo. Isso significa que quando Deus olha para você, ele o identifica como um dos seus próprios porque você foi selado. Também significa que Satanás o reconhece como pertencente a Deus.
Como crente em Cristo, sua identidade é encontrada nele. Isso significa que quando Deus olha para você, Ele vê uma pessoa que foi selada com o Espírito Santo. Este selo significa que você pertence a Ele e é um dos seus próprios. Satanás também reconhece que você pertence a Deus por causa do selo. É por isso que ele constantemente tenta atacá-lo e enganá-lo, para fazê-lo duvidar de sua identidade em Cristo. No entanto, você pode ter certeza de que está selado e seguro em Cristo, e que nada pode separá-lo do amor de Deus. Portanto, continue vivendo na verdade de sua identidade em Cristo e deixe que seu amor e graça o guiem em sua vida diária. Por um momento, Rafael disse, sua voz mais grave, gostaria de chamar sua atenção para o fato de que Satanás é o mestre da cópia. É importante notar que Deus criou uma marca nas testas das 144.000 pessoas, distinguindo-as como suas próprias. Apocalipse capítulo 13, versículos 15 a 17, descreve o que Satanás faz com a marca da besta. Observe o que acontece. Ele cria um método para garantir ou identificar aqueles que pertencem a ele criando um selo. O que o selo de Deus significa para viver nos últimos dias? Agora, vamos ao ponto crucial, Rafael disse, inclinando-se para a frente. O que o selo de Deus significa para viver nos últimos dias? Ele identifica o que você deve estar fazendo, respondeu ele à sua própria pergunta. Muito semelhante aos 144.000 em Apocalipse, é necessário que você sirva como testemunha dele. Vejamos o que acontece após os 144.000 serem selados em Apocalipse capítulo 7. Rafael sugeriu, desenrolando mais um pouco do pergaminho. Em Apocalipse capítulo 7, versículos 9 a 14, diz: Depois destas coisas, olhei, e eis uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: A salvação pertence ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 seres viventes, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, um dos anciãos me perguntou: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e donde vieram? Respondi-lhe: Senhor, tu o sabes. E ele me disse: Estes são os que vêm da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Temos aqui os cânticos dos santos e anjos nesta ocasião. Os santos louvam a Deus por salvar um grande remanescente de judeus da infidelidade e destruição. A postura desses santos que louvam. Eles estavam diante do trono e diante do Cordeiro, diante do Criador e do Mediador. Durante a adoração religiosa, devemos nos considerar na presença especial de Deus. Para nos aproximarmos de Deus, devemos fazê-lo por meio de Cristo, pois Ele é o mediador entre nós e Deus. Sem um mediador, os pecadores não seriam capazes de se aproximar do trono de Deus. Seu hábito: estavam vestidos com vestes brancas e seguravam palmas nas mãos. Isso representa sua justificação, santidade e vitória, como os conquistadores costumavam aparecer em seus triunfos. Seu emprego: clamavam com grande voz, dizendo: A salvação pertence ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Isso pode ser interpretado como um hosana, expressando bons desejos para o sucesso do interesse de Deus e de Cristo na Igreja e no mundo, ou como um aleluia, louvando a Deus e ao Cordeiro pela grande salvação que providenciaram. Tanto o Pai quanto o Filho estão unidos nesses louvores. O Pai concebeu a salvação, o Filho a comprou, e aqueles que a desfrutam devem e louvarão ao Senhor no Cordeiro, publicamente e com fervor apropriado. Aqui está o cântico dos anjos. Observamos os atendentes em pé diante do trono de Deus, servindo e aos santos. Sua postura é muito humilde e expressiva da maior reverência. Eles caíram diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus. Olhem para as mais excelentes de todas as criaturas, que nunca pecaram e estão sempre diante dele,
não apenas cobrindo seus rostos, mas caindo sobre seus rostos diante do Senhor, Rafael enfatizou. Portanto, nós, como criaturas frágeis e insignificantes, devemos nos aproximar de Deus com humildade e profunda reverência. Devemos cair diante de Deus e mostrar tanto um espírito reverente quanto um comportamento humilde em todos os nossos endereçamentos a Deus. Seus louvores. Eles concordaram com os louvores dos santos e disseram seu próprio amém a eles. No céu, há uma harmonia perfeita entre anjos e santos. Além disso, eles acrescentaram: o louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Eles reconhecem os atributos gloriosos de Deus, sua sabedoria, seu poder e sua força. Eles reconhecem que as perfeições divinas de Deus são dignas de bênçãos eternas, louvores e glorificação, à medida que confirmam seu acordo com um amém. À medida que observamos o que está sendo feito no céu, Rafael exortou, devemos começar a nos preparar para tal trabalho, afinando nossos corações para ele, praticando-o frequentemente e ansiando pelo tempo em que nossos louvores e felicidade serão aperfeiçoados naquele mundo. Por que esta cena é tão importante? Seu selamento ou marcação vem com um propósito, que se torna mais urgente e necessário à medida que vemos o dia se aproximando. Rafael disse, sua voz firme e resoluta. Você já parou para pensar sobre o propósito por trás do seu selamento ou marcação? É incrível como algo tão simples quanto uma marca ou selo pode ter tanto significado e importância. Você é marcado. Você é selado. Você foi selado. Você é legitimamente de Deus. A esperança do céu é sua, Rafael declarou com confiança. À luz do fato de que você foi marcado e capacitado pelo Espírito Santo de Deus, eu o encorajo a possibilitar que Deus o use como sua testemunha em toda parte do mundo. Foi a última coisa que Jesus compartilhou com seus seguidores antes de ascender ao céu, e deve ser a coisa mais importante para você e eu nos concentrarmos até que ele volte. Em Atos capítulo 1, versículo 8, diz: Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Estas passagens mostram que os 144.000 serão pessoas que sobreviverão à grande tribulação. Eles não são santos fiéis que viveram e morreram ao longo das eras anteriores. Qual é o estado espiritual dos 144.000? Acredita-se que os 144.000 mencionados no livro de Apocalipse sejam indivíduos que foram fiéis a Deus. Rafael explicou, olhando para o céu estrelado acima. Eles são referidos como os servos do nosso Deus, e são descritos como pessoas que se mantiveram espiritualmente puras. Disse que eles seguem o Cordeiro para onde quer que vá, o que significa que são dedicados a servir a Deus. O livro de Apocalipse descreve aqueles que permanecem fiéis a Deus como indivíduos que guardam os mandamentos de Deus, como vemos em Apocalipse capítulo 12, versículo 17, e Apocalipse capítulo 14, versículo 12. No capítulo final, é declarado: Bem-aventurados aqueles que seguem os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelos seus portões, como lemos em Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Os membros da igreja hoje estão incluídos nos 144.000? Muitas igrejas e grupos alegaram que seus membros ou uma proporção de seus membros compõem os 144.000. Rafael observou. No entanto, não devemos confiar apenas em afirmações humanas. É importante considerar o que a Bíblia diz sobre quando os membros da Igreja de Deus são selados em comparação com quando os 144.000 serão selados. Os membros da Igreja são selados com o Espírito Santo agora. Paulo descreveu os membros em Éfeso. Em Efésios capítulo 1, versículo 13, diz: Nele, vocês também, depois que ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, tendo nele também crido, foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. Mais tarde, ele lhes diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Como lemos em Efésios capítulo 4, versículo 30. Escrevendo aos membros em Corinto, Paulo falou de Jesus Cristo,
o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações, como lemos em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são marcados como cristãos genuínos, filhos de Deus e herdeiros da vida eterna. Em Romanos capítulo 8, versículos 14 a 16, diz: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Este selamento ocorre no batismo, quando se recebe o Espírito Santo, ou após arrepender-se de seus pecados. Em Atos capítulo 19, versículo 6, diz: E havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Uma distinção importante é que os membros da verdadeira Igreja de Deus são selados por ele para a vida eterna quando recebem e seguem a orientação do Espírito Santo. A salvação é limitada apenas aos 144.000? É importante notar que a salvação não se limita apenas aos descendentes da antiga nação de Israel, mas indivíduos de todas as raças e nações podem alcançá-la, Rafael enfatizou. No entanto, o povo de Israel ainda é altamente valorizado por Deus. Além dos 144.000 mencionados na Bíblia, também haverá uma multidão inumerável de indivíduos justos que estarão diante de Deus com vestes brancas, como vemos em Apocalipse capítulo 7, versículos 9 e 13, e Apocalipse capítulo 3, versículos 4 e 5. Mas tens em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Esta grande multidão consistirá de pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante de Cristo, o Cordeiro. Uma pergunta é feita sobre sua origem. A resposta é: estes são os que vêm da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Eles servirão diante do trono de Deus por causa de sua resposta a Deus. O que fará com que tantas pessoas se voltem para Deus durante a tribulação? Perguntou Lívia, fascinada pela discussão. A Bíblia revela que 2 representantes de Deus, chamados as 2 testemunhas, profetizarão em nome de Deus por 3 anos e meio, como vemos em Apocalipse capítulo 11, versículo 3. Durante todo o tumulto e circunstâncias difíceis que acompanharão a tribulação, o ministério desses servos de Deus trará a adição de muitos filhos e filhas à família eterna de Deus. Essas pessoas virão tanto dos 144.000 quanto da multidão inumerável. No entanto, após isso, Rafael concluiu, sua voz soando como um aviso: a Bíblia fala sobre um dos piores julgamentos na Bíblia, as trombetas. Uma reflexão final. O grupo ficou em silêncio por um momento, contemplando tudo o que haviam aprendido. As estrelas acima pareciam mais brilhantes, como se também estivessem ansiosas para testemunhar os eventos finais da história humana. Rafael olhou para cada um dos rostos ao seu redor e disse suavemente: a narrativa dos 144.000 selados nos ensina 3 lições fundamentais. Primeira lição: Deus sempre preserva um remanescente fiel, mesmo nos tempos mais sombrios. Nunca estamos sozinhos em nossa fidelidade. Segunda lição: a proteção divina é garantida para aqueles que permanecem fiéis a Deus. Mesmo quando o mundo desmorona ao nosso redor, Deus cuida dos seus. Terceira lição: nossa identidade como filhos de Deus é selada pelo Espírito Santo. É um selo que nem mesmo o inimigo pode remover. Rafael fez uma pausa e então apresentou 3 perguntas. Primeira pergunta: como você está vivendo sua vida como alguém selado por Deus? Suas escolhas diárias refletem essa identidade. Segunda pergunta: se você fosse um dos 144.000, qual seria sua missão específica durante os tempos finais? O que Deus estaria chamando você para fazer? Terceira pergunta: como a certeza da proteção de Deus muda sua perspectiva sobre os desafios atuais que você enfrenta? Convido vocês a refletirem sobre essas questões nos próximos dias,
Rafael disse. Que possamos todos viver como pessoas que carregam o selo de Deus, como testemunhas corajosas de sua verdade neste mundo conturbado. A noite havia avançado, e as luzes de Jerusalém continuavam a cintilar abaixo, como um lembrete do propósito de Deus que continua através dos séculos e das gerações. Muito obrigado por acompanhar esta história bíblica profunda sobre os 144.000 selados de Apocalipse. Espero que esta narrativa tenha fornecido não apenas informações, mas também inspiração para sua própria jornada espiritual. O que você pensa sobre este assunto? Você vê conexões entre o selo de Deus nos 144.000 e a obra do Espírito Santo em sua própria vida? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Sua perspectiva é valiosa para a nossa comunidade. Não se esqueça de se inscrever no canal Histórias da Bíblia para mais conteúdos como este, explorando as profundezas e riquezas da Palavra de Deus. Juntos, podemos aprofundar nossa compreensão das verdades bíblicas e fortalecer nossa fé para os tempos desafiadores em que vivemos.